Você acorda em silêncio. A luz do sol atravessa as cortinas com delicadeza. O despertador ainda não tocou. E não há som além do seu próprio respirar. Tudo parece calmo, mas há algo errado. Seu peito está apertado. O estômago levemente enjoado. A mente já em turbilhão. Um desconforto invisível começa a tomar conta antes mesmo que você entenda por quê. Não há nenhum leão te caçando, nenhuma ameaça física, mas seu corpo age como se o mundo estivesse prestes a desmoronar. Então você faz o que todos fazemos. Pega o celular, notificações, mensagens, cobranças sutis disfarçadas de interações sociais, notícias de tragédias, comparações silenciosas nas redes sociais, exigências não ditas que gritam em cada imagem. Sem perceber, você entrega sua mente à corrente de um rio agitado, sem saber de onde vem a força que o arrasta. A ansiedade já está ali, antes mesmo do café. Você não escolheu isso. E mesmo assim ela está lá. Sempre esteve. Às vezes em sussurros, às vezes em gritos. Mas o que é isso exatamente? Um simples desequilíbrio químico? Um efeito colateral da vida moderna? Um sintoma da alma? Você já se perguntou por que, mesmo com tanto conforto, tecnologia, remédios e informação, nos sentimos mais ansiosos do que nunca? Porque a geração com mais liberdade e opções é também a que mais se sente perdida, sobrecarregada e incapaz de simplesmente respirar. Você já sentiu culpa por sentir ansiedade? Como se você mesmo fosse o problema. Como se a sua incapacidade de ser grato, de pensar positivo ou de manter o foco fosse o que te prende nesse ciclo? E se a ansiedade não fosse uma falha pessoal, mas um sintoma coletivo? E se por trás dessa inquietação constante houvesse algo muito mais profundo, algo que vem sendo ignorado por gerações? E se a ansiedade fosse o reflexo de um conflito interno entre o que somos e o que nos obrigam a ser? Carl Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. Mas e se nós nem soubéssemos o que estamos resistindo? Imagine que a ansiedade seja, na verdade, um grito abafado do seu verdadeiro eu. Um protesto contra uma vida que parece correta por fora, mas sufocante por dentro. Um alarme interno contra a desconexão entre sua essência e o mundo que te molda. Mas então vem a pergunta: se a ansiedade é um sintoma, de que doença estamos sofrendo? Será o excesso de estímulo? A falta de silêncio? O medo de fracassar? A obsessão por ser visto? Ou talvez um vazio existencial tão bem disfarçado que nem sabemos mais que ele existe? Você já parou para perceber que talvez não seja você que está quebrado, mas o próprio sistema ao seu redor? Pense nisso. Nunca tivemos tanta liberdade de escolha e nunca estivemos tão paralisados. Nunca tivemos tantas conexões e nunca nos sentimos tão sozinhos. Nunca fomos tão livres e ainda assim vivemos aprisionados por algo que não conseguimos nomear. Por que estamos sempre ansiosos? A resposta não está apenas em hormônios ou em terapias rápidas. Ela está escondida nas profundezas da psique humana, nas rachaduras do mundo moderno e nos paradoxos de uma existência que esqueceu o próprio significado. Mas para começar a entender, precisamos descer, precisamos olhar para dentro, precisamos ir até a raiz invisível. No próximo capítulo, vamos explorar essa força oculta, o que realmente está nos tornando ansiosos, mesmo quando tudo à nossa volta parece normal. Mas esteja avisado, o que você vai descobrir pode mudar a forma como você vê sua própria mente, e talvez até o mundo inteiro. A ansiedade não começa no corpo, ela começa na alma, e essa alma hoje está exausta, não de viver, mas de fingir. Fingir que está tudo bem, fingir que somos felizes, fingir que pertencemos a um mundo que, no fundo, não compreendemos. Mas o que está por trás dessa ansiedade silenciosa que cresce como erva daninha dentro de nós?
A resposta está além das rotinas, dos diagnósticos e dos aplicativos de meditação. Está nas fundações invisíveis de como fomos moldados, psicologicamente, filosoficamente e culturalmente. Carl Jung falou de um conceito profundo: a sombra. Segundo ele, a sombra é tudo aquilo que reprimimos, escondemos ou ignoramos em nós mesmos. São os desejos proibidos, as emoções negadas, as verdades que tememos. Mas aqui está o ponto crucial. Quanto mais reprimimos, mais a sombra ganha força, e a ansiedade é um de seus gritos mais altos. Você sente angústia? Talvez não porque esteja errado, mas porque algo dentro de você está tentando emergir e você não está ouvindo. Vivemos em uma era onde todos são empurrados para fora de si mesmos. Somos ensinados a buscar validação externa desde pequenos. Boa nota, bom emprego, boa aparência, boa vida. Mas em nenhum momento alguém nos perguntou: o que você realmente sente? O que você realmente é? Jean-Paul Sartre dizia que estamos condenados à liberdade. Essa liberdade, no mundo moderno, se transformou em um peso insuportável. A obrigação de se reinventar o tempo todo, ser feliz o tempo todo, ter sucesso o tempo todo. E sorrir enquanto tudo isso destrói você por dentro. Somos ansiosos porque somos desconectados. Desconectados de nossas raízes, de nossa história interior, de nossos verdadeiros valores. Friedrich Nietzsche, com seu martelo filosófico, nos alertava sobre a morte de Deus, mas não apenas no sentido religioso. Ele falava da morte do sentido, da estrutura, do significado. E uma sociedade sem significado, dizia ele, é uma sociedade que recorre ao niilismo, o vazio. Ansiedade é o preço que pagamos por viver em um mundo onde tudo importa, mas nada faz sentido. Somos expostos a 1000 ideias por dia, mas não temos tempo para digerir nenhuma. Somos pressionados a ter opinião sobre tudo, mas raramente paramos para entender o que realmente pensamos. É aqui que entra Arthur Schopenhauer, o pessimista da alma. Ele dizia que o sofrimento é inerente à vida humana e que a vontade, esse impulso cego de viver, conquistar, alcançar, é uma prisão. E veja como estamos hoje, dominados pela vontade de sermos algo que nunca alcançamos, sempre aquém, sempre desejando, sempre esperando a próxima meta para, quem sabe, nos sentirmos em paz. Mas a paz nunca vem, porque o desejo não se satisfaz, ele apenas muda de forma. E enquanto isso, a ansiedade cresce, como um fundo musical constante, como um eco de algo não resolvido. Mas há algo mais profundo, algo mais disfarçado. A cultura moderna glorifica a produtividade. Se você descansa, é preguiçoso. Se você sente, é fraco. Se você para, perde. Estamos vivendo num mundo onde o humano foi reduzido a desempenho, onde a alma é medida por eficiência, onde a existência virou projeto e não experiência. Gabor Maté, médico e pensador sobre trauma e vício, diz que a ansiedade muitas vezes nasce não de algo que fizemos, mas de algo que nos foi negado, o espaço para sermos autênticos. Ele mostra que muitas pessoas ansiosas cresceram em ambientes onde não podiam expressar seus sentimentos sem medo. Aprenderam a suprimir raiva, tristeza, até alegria, para se ajustarem, para serem aceitas. Mas emoções reprimidas não desaparecem. Elas fermentam e um dia explodem em forma de crises, pânico, insônia, irritação sem causa aparente. A ansiedade, então, é a consequência de uma vida emocional abortada. Mas há algo ainda mais cruel. A cultura ensina que você é o culpado por isso, como se fosse uma falha de caráter, como se fosse um defeito pessoal, e não o resultado de um sistema que nos aliena desde a infância. Ansiedade não é fraqueza, é sensibilidade em um mundo que anestesia. Você não é frágil por sentir demais. Talvez você seja um dos poucos que ainda sente algo real.
e é por isso que sente tanto desconforto. Mas o que acontece quando essa sensibilidade é ignorada? Quando vivemos décadas sem dar ouvidos ao que o corpo e a mente tentam nos dizer? O resultado é silencioso, mas devastador, e está em todos os lugares. No próximo capítulo, vamos expor essas consequências invisíveis e como a ansiedade, quando não compreendida, começa a moldar não só nossa mente, mas toda a estrutura da sociedade à nossa volta. Talvez você descubra que o mundo moderno foi construído sobre uma ansiedade crônica e que só agora estamos começando a enxergar as rachaduras. Você acredita que a ansiedade é apenas algo interno, um sintoma isolado, um distúrbio que afeta apenas a sua mente? Então olhe ao seu redor. Observe como as pessoas andam nas ruas, apressadas, inquietas, com os olhos enterrados em telas, os ombros tensionados como se estivessem fugindo de algo invisível. Observe os ambientes de trabalho, pressão disfarçada de alta performance, chefes elogiando quem entrega mesmo com burnout, reuniões vazias mascaradas por metas agressivas. Veja como vivemos hoje, uma cultura onde o descanso é um luxo, o silêncio é insuportável e o tédio é pecado. E você ainda se pergunta por que está ansioso? A ansiedade deixou de ser apenas um estado mental. Ela se tornou a base emocional do mundo moderno. Ela está nas propagandas que te dizem que você ainda não é suficiente, nos algoritmos que alimentam sua comparação constante com vidas irreais, na arquitetura das cidades que priorizam o movimento, mas não a contemplação, no ritmo das conversas, sempre rápidas, sempre rasas, sempre no piloto automático. Vivemos num mundo que recompensa a agitação e penaliza a introspecção. E isso tem um custo. Você começa a desconfiar do silêncio, sente culpa por não estar produzindo, sente vergonha por não estar bem. E quanto mais tenta se adequar, mais se afasta de si mesmo. Esse é o primeiro impacto invisível da ansiedade sistêmica, a autoalienação. Você começa a viver como um personagem, vestindo máscaras diferentes em cada lugar. E quanto mais vive para fora, mais vazio sente por dentro. A ansiedade, então, deixa de ser uma emoção e se torna uma identidade. Você começa a se definir por ela. Sou ansioso, sou acelerado, não sei parar. E quando isso acontece, algo dentro de você se quebra, a ideia de que é possível ser diferente. Mas a ansiedade não para por aí. Ela muda sua forma de pensar. Você começa a viver no futuro, um futuro que nunca chega. Seu cérebro entra em modo de sobrevivência, operando sob o comando do medo, não da clareza. O sistema límbico, parte do cérebro responsável pelas emoções primitivas, assume o controle. A parte racional se apaga. Você não está mais vivendo, está antecipando ameaças. Você começa a viver no futuro, um futuro que nunca chega. Seu cérebro entra em modo de sobrevivência, operando sob o comando do medo, não da clareza. O sistema límbico, parte do cérebro responsável pelas emoções primitivas, assume o controle. A parte racional se apaga. Você não está mais vivendo, está antecipando ameaças, e esse estado se torna crônico. Seu sono piora, sua alimentação se desregula, sua criatividade desaparece. Seu corpo adoece lentamente, mas você não percebe, porque todos ao seu redor estão passando pela mesma coisa, e ninguém para. Essa é a segunda consequência invisível, a normalização do sofrimento. A ansiedade se tornou tão comum que começamos a aceitá-la como parte da vida adulta. É assim mesmo. Todo mundo sente, faz parte. Mas não deveria fazer parte. E certamente não precisa ser assim. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, escreveu que, quando não conseguimos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Mas o que fazer quando a própria cultura resiste à mudança? Veja o sistema educacional.
Crianças são ensinadas desde cedo a competir, obedecer, acelerar, mas não a entender o que sentem. São recompensadas por desempenho, não por reflexão. Crescem aprendendo que parar é fracassar. E assim, a ansiedade é implantada antes mesmo que elas possam nomeá-la. Na vida adulta, isso se agrava. Trabalhamos demais, nos distraímos demais, nos medicamos demais. Mas sentimos de menos, pensamos de menos, questionamos de menos. A ansiedade se tornou tão funcional ao sistema que começamos a temer a sua ausência. Porque sem ela, quem somos? E então, uma terceira consequência se revela: a anestesia emocional. Não conseguimos mais ficar sozinhos com nossos próprios pensamentos. Precisamos de música, de vídeo, de estímulo constante. Temos medo do vazio, medo do silêncio, medo de encarar a nós mesmos sem o filtro da performance. Mas é justamente nesse vazio que habita a cura. A ansiedade não é um erro a ser consertado, é um sintoma a ser ouvido. Ela aponta para o excesso, o desequilíbrio, a desconexão. Ela mostra que estamos tentando viver como máquinas, sendo humanos. E a maior tragédia de todas talvez seja esta: ao aceitar a ansiedade como algo normal, estamos perpetuando um modelo de existência que esmaga tudo o que é autêntico. Criamos um mundo onde sentir é fraqueza, onde parar é perder, onde duvidar é falhar e onde questionar o sistema é ser problemático. Mas talvez, e apenas talvez, a ansiedade seja justamente o que pode nos libertar. Um sinal de que ainda há vida dentro de nós tentando emergir. Um lembrete de que não fomos feitos para esse ritmo, para essa lógica, para esse vazio disfarçado de sucesso. A ansiedade não é o problema. O problema é o que estamos fazendo com ela. Como estamos ignorando seus alertas, silenciando seus gritos, medicalizando seu chamado. No próximo capítulo, vamos falar sobre isso. Como transformar essa ansiedade em força. Como desobedecer ao sistema interno e externo que nos mantém presos. Como iniciar uma rebelião silenciosa e talvez uma reconexão profunda com o que significa realmente viver. Mas prepare-se, o caminho de volta não será confortável, porque a liberdade nunca é. Você foi condicionado a pensar que existe algo de errado com você. Desde o início, ensinaram que sentir demais é fraqueza, que parar é perder tempo, que não acompanhar o ritmo é fracassar. E então você correu, se esforçou, tentou se adaptar, fingiu estar bem, mas no fundo uma parte sua sabia: isso não é viver, é sobreviver. A ansiedade, nesse contexto, não é apenas um sintoma, é uma forma de resistência do inconsciente. Ela está tentando te dizer que a vida que você está levando não é sua. E agora vem o momento crucial, a pergunta inevitável: você vai continuar fingindo ou vai começar a desobedecer? Desobedecer o sistema não significa se tornar um rebelde sem causa. Significa algo mais radical, voltar a escutar a si mesmo. Significa duvidar das regras silenciosas que foram impostas sem sua permissão. A primeira rebelião começa no pensamento. Você foi treinado para pensar em produtividade, em relevância, em reconhecimento, mas nunca em presença, nunca em essência. O mundo ao seu redor te quer previsível, mas sua alma quer ser selvagem, quer espaço, quer tempo, quer silêncio. Essa é a primeira ruptura, aceitar que você não foi feito para esse ritmo e que está tudo bem em desacelerar, está tudo bem em sentir, está tudo bem em duvidar. Arthur Schopenhauer dizia que a felicidade não está em conquistar, mas em libertar-se do desejo. Em outras palavras, parar de correr atrás daquilo que te esgota, só porque todos estão correndo também. E aí começa o segundo ato da rebelião. Parar. Sim, parar. Respirar. Desligar. Escutar. Parece simples, mas no mundo de hoje, parar é um ato revolucionário. Porque ao parar você começa a ver com clareza.
você começa a perceber quantas decisões tomou por medo, quantas escolhas fez para agradar, quantos sonhos engavetou para parecer normal. Você começa a lembrar de quem era antes do mundo te dizer quem deveria ser. Mas a rebelião verdadeira não é apenas individual. Ela é filosófica, ela é existencial. Friedrich Nietzsche nos provocou com sua imagem do Übermensch, o além do homem, aquele que rompe com os valores herdados e cria os seus próprios. Esse não é um ser superior no sentido arrogante, mas alguém que teve a coragem de matar os ídolos falsos e construir um novo sentido para a própria existência. E isso é exatamente o que você precisa fazer com a ansiedade, transformá-la em sinal de vida. Não suprimir, não apagar, não gerenciar, mas acolher, ouvir, traduzir. A ansiedade não quer te destruir, ela quer te acordar. Agora, preste atenção. Isso não é uma fuga romântica da realidade. Não é um convite para abandonar responsabilidades ou viver em negação. É o contrário. É um chamado à responsabilidade mais profunda que existe, a de ser fiel a si mesmo. A cultura do desempenho te ensinou que descanso é luxo, mas descanso é resistência. A introspecção é resistência. A autenticidade é resistência. E uma das formas mais poderosas de quebrar o ciclo da ansiedade é reivindicar o tempo. Seu tempo mental, seu tempo emocional, seu tempo de existir sem justificativas. Jean-Paul Sartre dizia que estamos condenados à liberdade. Mas essa condenação pode ser o maior presente, porque com ela vem o poder de escolher. Escolher não reagir ao medo, escolher não se comparar, escolher não se violentar para caber. E então, uma nova visão começa a emergir. Você não precisa viver sob o comando da ansiedade. Você pode começar a viver a partir da consciência. Agora, você pode perguntar: como faço isso na prática? Não existe um manual, mas existem princípios. E todos envolvem pequenos atos de coragem, como dizer não ao que te consome, mesmo que pareça importante. Silenciar o excesso, mesmo que o mundo te chame de desconectado. Acolher suas emoções, mesmo quando elas te assustam. Reformular o que sucesso significa para você. Reaprender a se ouvir profundamente. E, principalmente, recomeçar. Mesmo sem ter certeza do caminho, porque aqui está a verdade mais esquecida pela modernidade. Você não precisa ter todas as respostas para começar a se libertar. Você só precisa parar de viver uma vida que não é sua. Essa é a rebelião, silenciosa, mas irreversível, lenta, mas inegociável, uma escolha, um retorno, um redescobrimento. E quando você inicia esse movimento interior, algo mágico acontece. A ansiedade começa a mudar de tom. Ela já não é mais inimiga. Ela se torna guia. Ela se transforma em bússola. Ela começa a apontar não para o medo, mas para a verdade. No próximo e último capítulo, você vai entender por quê. Vamos até o fim dessa jornada, onde tudo aquilo que te parecia estranho, doloroso ou insuportável passa a fazer sentido. Porque há algo no coração da ansiedade que quase ninguém vê. Uma verdade que pode libertar sua alma. Há um ponto na jornada em que a pergunta muda. Não se trata mais de como se livrar da ansiedade, mas de algo muito mais poderoso. O que a ansiedade estava tentando me dizer o tempo todo? Você passou a vida tentando calá-la. Mas e se ela fosse, desde o início, uma mensageira? Um reflexo não de uma fraqueza, mas de uma força esquecida? Pare, respire, sinta. O que acontece quando você não luta contra a ansiedade? Quando não a analisa, nem foge, nem tenta corrigir? Você percebe algo surpreendente. A ansiedade está ligada à vida, à urgência de viver plenamente, ao chamado da sua existência mais autêntica. É por isso que ela dói tanto, porque ela está tentando te acordar. Carl Jung dizia
Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E talvez a ansiedade seja o despertar que você evitou por tempo demais. Ela surge quando a distância entre o que você vive e o que você é de verdade torna-se insuportável. Ela se intensifica quanto mais você ignora seus valores, quanto mais diz sim quando quer dizer não. Quanto mais você finge que está tudo bem, quando seu corpo grita por mudança. E aqui está a verdade final, nua, profunda e incômoda. A ansiedade não é o problema. Ela é o sintoma de uma alma que está pedindo para ser livre. A liberdade que você busca não está lá fora. Não está num novo trabalho, num novo relacionamento, numa nova cidade. Ela está em você. Mas você a abandonou. Você a trocou por conforto, por aceitação, por adaptação. E a ansiedade nasceu do luto por essa perda. Sabe por que você nunca se sentiu realmente em paz, mesmo quando tudo parecia estar indo bem? Porque a sua essência sabia que você estava vivendo uma mentira. Uma mentira disfarçada de rotina, de metas, de controle. A ansiedade é a rachadura nesse verniz. Ela mostra que algo dentro de você ainda resiste, ainda pulsa, ainda quer viver com verdade. Você não é ansioso. Você está ansioso porque sente demais, percebe demais, se importa demais, porque ainda não foi completamente anestesiado. E essa, paradoxalmente, é uma bênção. O desconforto é prova de que sua alma ainda está viva. A ansiedade é o ponto de partida. O mapa invertido, o convite para retornar àquilo que foi esquecido, mas nunca perdido. Então, o que fazer com essa revelação? Não se trata de eliminar a ansiedade, mas de compreendê-la. Não se trata de dominá-la com técnicas, mas de se reconciliar com aquilo que ela representa. A ansiedade nasce do atrito entre o ser e o parecer, entre a verdade e o papel, entre o eu real e o eu moldado pelo mundo. A verdadeira cura não está na ausência de sintomas, está na reconexão com o significado. Viktor Frankl, em sua experiência nos campos de concentração, descobriu algo que poucos suportam admitir. O ser humano pode suportar qualquer sofrimento, se tiver um sentido. E talvez seja isso que nos falta hoje. Não é paz, não é controle, é sentido. Sem sentido, até o menor desafio vira uma prisão. Com sentido, até a dor se transforma em caminho. A ansiedade, nesse novo olhar, se torna guia, um alarme existencial, um lembrete brutal, mas necessário, de que você se perdeu de si mesmo. Então, olhe com coragem o que você tem negado sentir, que decisões tem tomado por medo, quem você está tentando agradar, mesmo à custa de sua própria alma. Que parte de você está tentando emergir e você insiste em calar? Essas perguntas não são fáceis, mas são elas que mudam tudo. A ansiedade sempre foi um mensageiro, e o conteúdo da mensagem é simples, mas devastador. Volte para si. Volte para o que é real, para o que é seu, para o que não pode mais ser ignorado. E no momento em que você fizer isso, não de forma perfeita, mas honesta, algo muda. A ansiedade já não será mais o monstro. Ela será o marco, o ponto de virada. Você entenderá que não era uma doença, mas uma transição. Não era um defeito, mas um impulso vital. A ansiedade não é um erro. Ela é o último chamado da alma antes que você desista de ser quem é. E agora você sabe disso. Não há retorno, e essa é a melhor parte. Porque ao atravessar a ansiedade, você encontra algo que está além dela. Liberdade, clareza, presença, sentido. Você não está quebrado, você está despertando. E esse despertar é tudo que o mundo moderno tentou te impedir de viver. Agora pare, olhe para dentro, escute o silêncio. É aí que a liberdade começa.